Oi, gente. Conforme já me apresentei para vocês, eu sou a professora Mirleia Priscila de Carvalho, professora associada do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras, e me formei em Engenharia Agrícola pela Universidade, pela UFLA, antes ESAL, que era a Escola Superior de Agricultura de Lavras, em 1988, olha quanto tempo. Fiz o meu mestrado e doutorado em Engenharia Civil, o mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos e o meu doutorado na Escola Politécnica, ambas da Universidade de São Paulo, da USP. Bom, o objetivo desse vídeo, e isso já era para ter sido feito há mais tempo e por questões pessoais não foi possível, eu tive que tirar uma licença médica, é para tratar com vocês sobre o estudo remoto emergencial na UFLA. Bom, vocês já têm posse de um material, que é uma apresentação em PowerPoint. Eu só resolvi reforçar isso daqui. Então, conversando com o programa de educação tutorial, que é o grupo que eu coordeno, com os membros do grupo, e com a professora Gisele, eles concordaram e acharam que seria positivo fazer esse vídeo para vocês. Embora vocês já tenham feito aí um bimestre, o objetivo é auxiliá-los ainda mais. Por quê? O que eu percebo esse semestre? Embora nós tivéssemos ou nós nos afastamos, foi feito um afastamento social e desde março, e logo depois a gente começou, depois de muito estudo, da equipe, de uma equipe bem competente aqui da UFLA, nós começamos com o estudo remoto emergencial. Só que para o primeiro semestre de 2020, os alunos tiveram a oportunidade de ter aulas 3 semanas presenciais. Então, assim, eles já tiveram o contato com a instituição, contato com os professores presencialmente. E o que eu percebo nesse 2022, até mesmo a gente está no semestre, cumprindo o semestre de 2022, ou seja, o segundo semestre de 2020, é que os alunos estão tendo um pouco mais de dificuldade acompanhando as minhas turmas. Então eu imagino o que seja para vocês, que ainda alguns de vocês não tiveram nem contato com a instituição. Bom, então eu espero que ajude e vamos tratar então do estudo remoto emergencial na UFLA. Bom, o que acontece aqui, O que nós vamos falar nesse aqui? Sobre o que é o EAD, que é o ensino à distância, e sobre o estudo remoto, que é o que a gente está fazendo, quais são as principais diferenças. Tratar sobre o estudo remoto emergencial, sobre o estudo orientado, a importância do estudo orientado, solicitar que vocês reflitam um pouco sobre o que a gente está tratando, algumas dicas que vão poder ajudar, como a fisiologia explica essa questão de estudo, quais são as fontes consultadas, ok? Então, devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, foi necessário analisar as atividades letivas de graduação. Então, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFLA aprovou a Resolução 059, de 14 de maio de 2020, que define as normas sobre o estudo remoto emergencial. Então, considerou-se a importância de orientar os estudos. Então, pensou-se num contexto geral. Vocês têm várias oportunidades, questão de pré-requisitos, questão de trancamento de matrículas, as disciplinas que exigem aulas práticas ou laboratórios, os professores tiveram a opção de trancar também. Então, isso foi feito um esquema bem amplo para que fossem cumpridas essas exigências. Bom,
Depois disso foi criada a Resolução 119, de 31/8/2020, que dispõe sobre a realização de atividades letivas dos cursos presenciais de graduação referentes ao segundo semestre letivo de 2020, que vocês já se enquadram, e a Portaria 1399, de 23/10/2020, que altera os dispositivos da Resolução 119, de 31/8/2020, que dispõe sobre a realização, já falei para vocês, das atividades letivas para o segundo semestre letivo de 2020. Então aqui é importante que vocês tenham conhecimento tanto das resoluções como da portaria que foi passada aqui para vocês. Então, o que é o EAD e o que é esse regime remoto emergencial que a gente está tratando? Embora em muitos momentos a gente ouça falar em EAD. Bom, o EAD, ele tem um projeto pedagógico de curso autorizado como curso à distância. E o regime remoto emergencial é uma medida temporária para os cursos autorizados pelo MEC devido à pandemia do novo coronavírus. O EAD, o ensino à distância, acontece durante todo o curso. E o regime remoto emergencial, o regime remoto é uma modalidade temporária para cumprir as medidas de distanciamento social nos cursos presenciais. Tem como objetivo, tem por finalidade minimizar os impactos da aprendizagem. O EAD, o ensino à distância, é uma escolha da universidade dos estudantes. E o regime remoto é uma recomendação, determinação das autoridades sanitárias e do Ministério da Educação. O EAD tem uma metodologia própria. O regime remoto emergencial, a metodologia do regime presencial adaptada temporariamente para o modelo remoto. O EAD, o ensino à distância, ainda não é aplicável em todos os cursos. E o regime remoto pode ser aplicável a todos os cursos durante a pandemia. No EAD, o professor conduz à distância e o tutor dá suporte ao estudante no ambiente virtual de aprendizagem. E no regime remoto, o professor da disciplina presencial atua e interage com seus alunos pela internet. Então, o estudo remoto emergencial para os fins pretendidos é um conjunto de atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas com a mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação que abrangem estudos de forma orientada e autônoma, bem como aulas expositivas gravadas e aulas dialogadas transmitidas por webconferência. O estudo orientado é um conjunto de estudos e conteúdos teóricos ou práticos desenvolvidos predominantemente de forma individual pelo estudante, sob a orientação de um professor. Então, são medidas temporárias e vocês estão recebendo aí os RELs, né? Que é um roteiro de estudo orientado em que vocês têm atividades semanais ou quinzenais, e aí vai depender do professor. E vocês têm que se orientar por esse estudo para realizar as atividades que são exigidas pelo professor de determinadas disciplinas. Então, o que a gente está pedindo para vocês? Calma, tudo vai passar, tá? Logo, logo vocês vão poder, nós estamos todos no mesmo barco, todos estamos na mesma situação, todos estamos estou falando no meio acadêmico, né? Todos estamos trabalhando em casa, estamos com distanciamento social, ansiosos, né? Nervosos, seja o que for, tá todo mundo no mesmo barco. É importante que a gente tenha essa noção, porque ajuda a saber que nós estamos juntos, apesar de estarmos
em nossos lares e estarmos pensando que estamos sozinhos nessa situação. Então tudo passa. Lógico que isso é uma brincadeira, nem que seja por cima de você. Então vamos em frente, né? Vamos ficar calmos e tudo vai ser da melhor forma possível. Bom, então qual que é a importância de orientar os estudos? Aqui a gente pensou mais em vocês, apelando para a maturidade, né? Então é preciso que vocês estejam maduros para compreender qual que é a importância disso aqui para vocês, tá? Primeiro, mudar a postura frente ao estudo. Vocês já estão sendo exigidos, por serem calouros, né, de ter uma mudança de postura, né? Então existe uma postura, né? Isso é muito comum, tá, gente? Até no estudo presencial. Então a gente tem uma postura no ensino médio e quando a gente entra para a universidade, muitos, posso dizer que até a maioria, sentem muito essa mudança de postura, mudança de método de estudo, né? Então, alguns, repetindo, né? Eu falei alguns, mas eu acho que a maioria tem uma certa dificuldade. Então, imagina agora que vocês passaram do ensino médio para a universidade e estão sendo exigidos de trabalhar remotamente. E como calouros, vocês não tiveram nem oportunidade, né, porque já que está no primeiro período, de escolher as disciplinas que vocês poderiam fazer. Então, vocês estão sendo exigidos mudar essa postura. Isso é negativo? Não, isso é positivo, tá? Mudanças são necessárias, é importante ter esse jogo de cintura para se adaptar às realidades que surgem, né? E que surgiu e que vão surgir, né? Então, melhora o rendimento escolar, que vocês vão ter que criar uma rotina de estudo, já que são exigidos, né, de entregar tarefas. Cria uma rotina eficiente, como eu falei anteriormente. Compreende as vantagens de participar melhor das aulas. Então, vocês, como vocês têm que entregar atividades, então vocês vão compreender essas vantagens. Lógico que cada professor ele vai seguir uma metodologia, né? Alguns já passam as tarefas antes e passam o conteúdo da disciplina, né, antes, então ele faz um vídeo, faz uma apresentação em PowerPoint e no dia das aulas presenciais ele vai lá, tira dúvida ou se os alunos quiserem, ele vai lá e dá uma repassada no conteúdo que já foi disponibilizado. Alguns já vão direto para a aula e grava aquela aula, lógico, todos vão ter que gravar as aulas, né? Grava aquela aula e repassa para os alunos. Agora, independente disso, vocês vão ter que criar essa rotina de estudo e vão ter que compreender as vantagens de participar melhor, porque vocês vão ter que ficar atentos tanto às apresentações quanto às aulas. Vocês vão aprender a organizar uma agenda e um material. Vocês vão ter que entregar de todas as disciplinas que são ministradas durante as semanas atividades, então vocês vão ter que se organizar, ter um planejamento eficiente, vão aprender como distribuir e administrar melhor o tempo e aprender a desenvolver a concentração e adquirir responsabilidade e segurança. Então, assim, concentração é essencial. Nesses tempos ainda é muito importante. Qualquer coisa tira a gente dispersa, né? E a responsabilidade é que vocês vão ter que ter em mente que é importante aprender. Porque como vocês vão estar distantes, as provas são disponibilizadas remotamente, os exercícios vocês vão ter que fazer remotamente, vocês podem simplesmente copiar. Não estou dando ideias, estou chamando a atenção que isso não é conveniente, porque assim vocês não estão aprendendo.
tá? Então é importante que vocês façam, que vocês quebrem a cabeça, que vocês discutam com seus colegas, isso não impede. Até é importante um trabalho em equipe, né? Então discutam, troquem ideias, né? E a gente vai ver ao longo desse vídeo algumas dicas que facilitam. E uma delas é essa, né? Que vocês trabalhem em equipe, troquem ideias, mas é importante que vocês aprendam e tenham segurança, já que vão estar sozinhos nessa, né? Estudando aparentemente sozinho, vocês precisam ter, vocês vão adquirir segurança naquilo que vocês estão vendo. Mas é importante que vocês reflitam, né? Este momento como uma oportunidade para aprender algo novo. Então vocês estão com uma oportunidade enorme na mão. A modalidade, ela pode ser novidade para outros discentes e docentes, então é importante colaborar, cooperar, isso é a fonte. Seus colegas estão na mesma situação que você, seus professores atendem outros alunos, estão envolvidos com outras atividades na UFLA, ensino, pesquisa e extensão, e podem estar sobrecarregados, então tenha paciência. Perguntou, não teve a resposta imediata, é porque ele não pôde, o professor ou o seu colega não teve como dar aquela resposta naquele momento. Então, tenha paciência, tá? Com todo mundo, assim como todos terão que ter paciência com você. Então, vocês vão precisar, para otimizar esse estudo, tá? É uma dica. Vocês vão precisar estabelecer uma rotina com anotações do que foi realizado em cada dia. Tá bom? Depois, mais para frente, a gente vai tratar da importância de vocês terem essa visão do dia, fechar o dia, tá? Faz essa rotina de anotações, elabore uma lista coerente de dúvidas, uma lista do que realmente achar importante, só depois apresente ao seu professor. Quando eu falo lista coerente, gente, não quero dizer grau de dificuldade, né? O que é difícil para um não é para outro. Então, não tenha receio ou vergonha de perguntar coisas que vocês acham básicas para o professor. Se você está em dúvida, pergunte, tá? Essa lista de dúvidas é importante, que você vai estar se ajudando, você vai ajudar o seu colega, porque pode ser que ele não tenha percebido que aquilo é uma dúvida para ele, e você também vai estar orientando o seu professor naquilo que vocês estão apanhando um pouco, né? Apanhando entre aspas. Então, isso é muito importante que vocês façam isso. Mas não cheguem com coisa vaga, tá? Não cheguem com coisas vazias para o professor. Ele não tem como adivinhar qual que é seu ponto de dúvida, tá? Então, tenha coerência no que está perguntando também. Não vá lá perguntar besteira que tem nada a ver com a matéria, né? A não ser que vocês estejam lá num diálogo, né? Numa coisa bem solta dentro da disciplina, né? Não vai fazer isso, por favor, tá bom? Bom, mantenha o foco. Isso é muito importante, tá? Manter o foco em uma era de distração é obter resultados. Isso não é falado só aqui no meio acadêmico, não. Isso é falado até para quem ministra cursos de gestão empresarial. Então, isso é bem importante que vocês tenham isso em mente. Por que manter o foco? É muito fácil dispersar, tá? Vocês não estão frente a um professor que talvez vocês vão lá mexer no celular, né, e falam assim, não, o professor vai estar me vendo, né? Vocês não vão ter um colega que talvez te chame a atenção durante as aulas com uma pergunta interessante ou alguma coisa interessante, isso estou falando presencial, né, para o professor, ou essa discussão sadia que pode existir dentro da sala de aula. Então,
vocês estão com o celular na mão, vocês estão com o computador ligado, muitos de vocês estão, né, no lar de vocês, então uma pessoa chama, etc, e várias outras coisas, então é impossível, é preciso que vocês mantenham o foco, tá? Então, para obter resultado, foco. Para manter foco, vocês precisam estar presente com vocês mesmos naquele momento. O que eu quero dizer? Então, vocês precisam se concentrar. Então, eu estou aqui e agora. Então, dá uma respirada, dá uma centrada, centrem, e agora eu vou começar a fazer essa tarefa, tá? É como se fosse uma meditação mesmo, né? Se localizem, né? Percebam onde vocês estão e percebam, e eu vou falar isso que eu tô muito metida na meditação, né? Percebam a força da gravidade puxando vocês. Quando vocês fazem isso e fazem uma respiração bem profunda, vocês conseguem estar naquele momento, naquela hora, tá? Então, tentem fazer isso. Então, para manter o foco, é preciso autoconhecimento. Então, vocês vão precisar se conhecer. Então, o que me dispersa? O que eu tenho mais dificuldade? O que eu gosto mais? O que eu posso fazer para facilitar isso? Então, é muito importante que vocês se conheçam. Dê um jeito na desordem física e mental. Então, estejam em paz, tragam essa paz mentalmente para vocês. Se vocês não estão conseguindo, precisam de ajuda, busque ajuda, tá? Com pessoas de confiança ou com profissional. Na UFLA, a gente tem os serviços de atendimento. Busque ajuda, tá? Converse. E é preciso que vocês tenham um equilíbrio entre o físico e o mental, tá? Eu tinha um professor, ele ainda é vivo, e ele já era velhinho já na época que eu fiz o meu mestrado. Então ele sempre falava isso pra gente. Se você não tem um preparo físico, né? Não precisa ficar uma pessoa bombada, mas fazer uma caminhada, uma coisa, não tem um preparo físico, e sua mente trabalha muito, isso aqui tem um desequilíbrio. Então, você vai cansar sua mente mais fácil, não vai conseguir estudar. A partir do momento que você faz isso aqui, ó, equilibra os dois, você vai ter mais facilidade de concentração. E isso é verdade, tá? Eu já fiz, tô um pouco preguiçosa atualmente, mas já fiz, isso é bem verdade. Então, tenha consciência do momento presente, foi o que eu falei para vocês. Se concentrem, é aqui e agora. Eu estou fazendo isso. Isso facilita manter o foco. Crie uma lista de coisas para fazer. Eu vou citar aqui um exemplo de como eu resolvo os exercícios. Talvez isso fique claro para vocês. E exercício é uma maneira de estudar, gente, muito importante, tá? Por quê? Porque vocês vão ver ali no exercício quais são as dúvidas. Então, faça muito exercício mesmo. Então, vocês vão criar uma lista de coisas para fazer. Por exemplo, vou fazer um exercício. Então, eu vou lá, vou ler o enunciado. Então, vocês precisam ter noção que enunciado, gente, é interpretação de texto, tá? Não tem, às vezes tem nada a ver com matéria, mas vocês têm que ser bom em português, né? Então, interpretar aquele texto. Então, isso aqui tá pedindo isso, isso e isso. Ah, isso, eu não domino bem, vou precisar rever minha matéria, né? Se ainda não leu sobre aquele assunto, vai ter que ler pela primeira vez. Se já leu, dê uma revisada onde estão ou aonde está aquele ponto que está sendo cobrado para vocês no exercício. Então, vou lá ali. Se for um exercício de cálculo, então eu vou lá, faço a minha leitura, organizo as minhas fórmulas,
de onde eu posso obter aquelas variáveis e onde naquelas fórmulas eu tenho as variáveis que são fornecidas pelo exercício. Então eu organizo tudo aquilo, né? Se for questão de dedução, eu também já organizo aquilo. Organizei, já tenho uma visão geral do que precisa, vou resolver o meu exercício. E depois que eu resolvi, eu preciso entender a importância daquilo para mim. Então, por que o professor mandou fazer isso? Alguma importância tem dentro da matéria que eu estou estudando, ou dentro da prática que eu vou realizar na minha vida profissional. Então, eu vou criar uma lista para fazer. Então, como eu vou de trás para frente, eu pego o exercício, vejo o foco que eu vou ter que estudar, organizo as fórmulas que eu vou utilizar, né? Se for exercício prático, se for teórico, a mesma coisa, eu vou organizar tudo que eu preciso saber dali. E depois eu vou fazer os exercícios e depois o que eu vou verificar? A importância daquilo para mim, tá? Lógico que eu tô falando do exercício, mas é uma maneira que eu tenho para explicar como que é fazer essa lista de importância a cada dia, tá? Faça uma coisa de cada vez, não adianta. Tem gente que tem essa facilidade, mas tem gente que não, então é importante vocês focarem no que estão fazendo. Não fica assim, começa uma coisa, termina, vai para outra, vai para outra, vai para outra, que vocês não vão acabar nenhuma, tá? E quando vocês tiverem uma lista de coisas para fazer, tentem fazer primeiro o que vocês não gostam. Porque às vezes tem coisa que a gente gosta muito, tem disciplina que a gente gosta muito, tem disciplina que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer. Então faça uma lista, realize primeiro as coisas que não gosta, para que no final, quando vocês já estiverem mais cansados, vocês comecem a fazer aquilo que gosta. Porque se inverter, não vai fazer o que não gosta, tá? Isso é só uma dica, não é regra, tá? É dica. Bom, remova as distrações, como eu falei para vocês. Tirem todas as distrações, né? Vai lá no seu cantinho, fecha a sua porta, se não tiver condições para isso, entre num acordo com os familiares ou com os colegas. Olha, agora eu preciso estudar, dá para conversar mais baixo, né? Dá para não colocar uma música, pega o celular, tá? Coloque lá no cantinho, não faça isso. Estou com o computador aberto, não vou ficar viajando nas redes sociais. Então, remova as distrações. Faça pequenas pausas, é importante, tá? Que vocês deem uma parada para um lazer, para fazer alguma coisa que tire aquele foco total do estudo. Então, vai lá, distrai um pouquinho, volta para estudar, tá? Isso vai aumentar o rendimento. E aprenda a dizer não. Com prudência, com sabedoria, né? De maneira assertiva, é importante dizer não. Agora eu não posso, porque eu estou fazendo isso. Assim que eu terminar, eu posso te ajudar. Ou, se não pode, não é para mim isso, ok? Algumas dicas que podem ajudar. Tem um planejamento. E o William, do PET, ele já fez uma apresentação para vocês, né, com bastante propriedade sobre planejamento estratégico. Então, se for necessário, reveja essa apresentação, mas é importante que vocês se planejem, tá? Senão fica tudo muito solto na cabeça. Então, organize esse planejamento, tá? Vocês podem até fazer um planejamento prévio do que vai precisar para o dia, para a semana, para 15 dias, como vocês acharem melhor. Faça uma organização e depois organize. Não, isso é prioridade, isso aqui pode vir depois, né? E assim por diante. Tem objetivos específicos. Se não tiver objetivos específicos, não fecha. Então, eu vou falar igual a lista de exercício, né? Eu tinha um objetivo específico, eu precisava calcular essas variáveis, eu precisava chegar em algum resultado que foi pedido. Então, esse foi o meu objetivo. Para isso, eu fui verificando o que poderia ser feito para eu chegar até aqui, ok? Crie uma rotina, defina dias e horários de estudo. Vocês vão ter disciplinas diferentes, pode definir bem isso daí. Vocês vão ter dias de lazer, deixe uma folga, que pode acontecer imprevistos. Não deixe para a última hora, isso é muito comum. E tenha em mente, gente, carro apertado é que anda.
Então, assim, quanto mais vocês estão fazendo, mais você vai fazer. Quando a gente fala em serviço, em firma, o gerente ele pensa assim: você quer que uma coisa fique pronta imediatamente, dê para aquele lá que está mais ocupado, porque ele vai dar um jeito de acabar. O que está desocupado ele vai enrolar até. Então crie essas rotinas, mantenha-se ocupado para que vocês tenham um bom rendimento. Reserve horário para o lazer. É importante vocês se distraírem, tá? Estudar e se distrair em intervalos específicos. Mais para frente eu vou falar no método do estudo e às vezes tem algum tempo específico, mas também não é regra. Pesquise em fontes confiáveis, né? Pesquisou, tem dúvida? Pesquise em outra fonte e vê se está falando a mesma coisa. Se tem coerência, né? Ou se está entrando em desacordo, tudo isso aí. Tem um ambiente de estudo, um ambiente limpo, organizado. Isso ajuda até na higiene mental, tá? Até no equilíbrio mental, a questão do ambiente, tá? Então, a organização, ela facilita. Tem gente que fala, eu gosto de trabalhar na desordem. Não é verdade. A organização facilita. Você sabe onde está, onde vai encontrar, né? O que você precisa. Então, isso já é um problema a menos para a cabeça. Ensine alguém. É importante criar uma rede de colaboração. E quando você está ensinando, você está aprendendo, tá? E isso eu falo com muita propriedade, porque eu, assim que me formei, fui chamada para dar aulas de assuntos que eu não dominava muito bem. Então, a partir do momento que eu comecei a ensinar, a preparar um material que eu tinha consciência, que eu precisava passar para um aluno, e como eu não sabia nada, era até interessante, não sabia nada não, né? Sabia, mas não tinha aquele domínio. Eu comecei a preparar um material para mim. Tipo assim, se eu fosse ensinar para mim, o que seria interessante de saber, né? Então, o material, quando eu preparava, ficava muito mastigado para a pessoa entender. E quando eu ia ensinando, à medida que as dúvidas das pessoas surgiram, os alunos surgiam, eu ia aprendendo com aquilo. Então, eu ia aprendendo maneiras novas de perguntar para mim sobre aquele assunto. Então, é importante você ensinar, é importante que você receba ajuda também, no que você tem dificuldade, aprenda a receber essa ajuda, tá? E resolve exercícios, muitos exercícios. As dúvidas vão surgir daí. Quando você começar, você vai ver isso aqui eu não domino, isso aqui eu não sei, por que chegou nisso, esse número é coerente, isso aqui está muito fora da minha realidade, né? E vamos caminhando. E escolha um método de estudo. Se você já tem um, ótimo. Então, esse método ele dá certo para mim. Eu estudo e aprendo e eu guardo o que eu aprendi. Se não deu, existem métodos que você pode encontrar na internet que pode te dar um início aí, né? Um start no que você está precisando. E eu coloquei alguns aqui, tá? Primeiro, a técnica Pomodoro, criada pelo italiano Francesco Cirillo. Então, é para melhorar a capacidade de concentração, pessoas que têm dificuldade de concentração. Então, vocês vão estudar por um tempo, descansar por um tempo. Estudou, descansou, estudou, descansou. Gente, as fontes de tudo que eu estou passando, das figuras, estão no final, tá? Para vocês consultarem. Então, por exemplo, o usual é 25 minutos estudando, 5 minutos de descanso. Mas isso não é regra, tá? Isso vai depender de cada um. Criar um mapa mental. Isso é mais para pessoas, isso foi criado nos anos 70 pelo escritor inglês Tony Buzan, e é ideal para pessoas que têm mentes mais visuais, tá? Então, como que ele é feito? Por exemplo, vamos aqui, ó, como manter o foco em uma era de distrações, que foi aquilo que a gente falou lá atrás, né? Então, eu quero manter o foco.
Então eu vou criar fluxogramas ou figuras como essa de tudo que eu posso fazer para manter meu foco. Então, como que eu posso trabalhar? Posso trabalhar em rajadas focadas, usar um timer, né? Criar rituais e hábitos. Então, pela manhã eu vou fazer algumas atividades, à noite outras. Eu vou gerenciar os e-mails. Qual que é o horário que eu vou ler esses e-mails, né? Eu vou tirar um tempo para refletir e revisar. Então, eu vou fazendo isso aqui. O que isso aqui facilita? Como a pessoa que é visual, né? Que esse que é indicado para a pessoa que é mais visual, quando ela for olhar isso mais para frente, ela vai lembrar tudo que ela estudou. Então, isso facilita bastante. A autoexplicação. Isso é importante, porque você vai valorizar as dúvidas que vão surgir durante a leitura, tá? Também chamada de elaboração interrogativa. Então, você vai explicar para você mesmo ou mesma, aquilo que você estudou, tá? Então, quando você está explicando, aí você vai falar, nossa senhora, nesse ponto aqui eu ainda estou meio presa, isso aqui ainda não está fluindo. Então, pera aí que eu preciso dar uma lidinha nisso aqui de novo. Aí vai e explica novamente, certo? A curva do esquecimento. Então, ela visa impedir o esquecimento. Então, vai ter um texto mais para frente, vocês vão entender. Geralmente, e aí a gente fala até de lição de escola, de criança, né? Que criança leva a liçãozinha, o pai às vezes fala para fazer no mesmo dia. Quando você estuda um assunto e você faz a revisão daquele assunto no mesmo dia, isso é provado cientificamente, você tem mais chance de guardar aquele assunto, né? Só que ao longo do tempo você pode esquecer, lógico. Então, o que essa curva de esquecimento faz? Nada mais é do que você fazer a revisão daquele assunto horas depois, 24 horas depois, uma semana depois, um mês depois. Então, você vai esquecendo, à medida que você vai esquecendo, você revisa. Você revisa, você revisa. Então, isso vai impedir que você esqueça determinado assunto. Dicas do Fábio Ribeiro, leitura panorâmica, tá? Esse é o tipo que eu uso que intuitivamente, né, eu vi que funciona para mim. Eu não sabia desse método, mas quando eu estudava funcionava para mim. Eu fazia uma leitura rápida, aí eu fazia uma marcação sublinhada no texto. Não façam essa marcação numa primeira leitura, porque vocês podem se atrapalhar e riscar o texto inteiro. Então, marque aqui no cantinho do texto o que vocês acham importante. Só depois façam essa marcação no que vocês julgarem mais importante, né? Então, vai lá, faz a marcação, façam anotações. Eu anotava muito, eu tenho uma facilidade de estudar escrevendo, né? Hoje vocês estão em outra era, né? Então, às vezes, digitando, sei lá. Façam anotações e exercícios. Muitos exercícios, mesmo que seja repetido, tá? Faz a lista, refaz a lista, até aquilo tá fluindo. Quando vocês vão fazer esses exercícios, gente, vocês começam a ter jogo de cintura para tudo que pode variar aqui dentro. Se fez uma vez, o que vocês vão gravar é uma lógica só de como isso pode ser feito. Resolveu várias vezes, tirou todas as dúvidas de como é feito, vocês vão poder resolver isso de qualquer maneira que esse exercício for mostrado para vocês, tá? E a fisiologia explica como o seu cérebro aprende e por que você deve fazer seu dever de casa. Então, eu vou ler para vocês me acompanharem, tá? Isso aqui é um texto de Diego Coelho, da professora Pamela, da professora doutora Maria Flávia, tá? E são professoras de universidade, então esse aqui é um estudo coerente, viu? Então, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que 3 pontinhos.
forma uma nova sinapse. Lembra dela? Sim, a conexão química entre células nervosas, os neurônios. É assim mesmo que funciona o aprendizado, na base da repetição. Isso porque aprender envolve formar novas sinapses ou reforçar sinapses pré-existentes. Podemos fazer uma analogia com os nossos músculos quando decidimos ir na academia para fortificá-los. Neste caso, duas coisas são importantes. É preciso mais de uma sessão de treino para tonificar os músculos, e se eu parar de treinar, os músculos atrofiam. Assim, precisamos rever o aprendizado para formar sinapses e precisamos usar este aprendizado relembrando frequentemente, pois se essas sinapses não forem usadas, elas atrofiam e a memória do que foi aprendido se vai com elas. Para você formar novas sinapses e reforçá-las, nada melhor do que mostrar para o seu cérebro que aquela informação específica é importante. E fazemos isso através da atenção focada e da recorrência. É como se você desse o comando salvar naquela fórmula de matemática que vai cair na prova. Aí então seu cérebro reforça as conexões neurais e consolida isso como memória, que neste caso específico da neurociência chama de memória declarativa. Então vocês da fisiologia estão dando razão para o chato do meu professor que manda fazer dever de casa? Amigo, estamos. Desculpa aí. É que seu cérebro precisa da repetição para reforçar as sinapses cerebrais. E seu professor sabe disso. É a tal da neuroplasticidade, a capacidade que nossos neurônios possuem de fazer novas conexões. Só que isso é um processo fisiológico, não é instantâneo. Ou você espera só ouvir a explicação e já sair da sala um expert em equação do segundo grau. Não é bem assim que sua banda cerebral toca. O normal mesmo é você compreender durante a aula e depois consolidar esta memória ao fazer exercícios. E isso ao longo do tempo, ou seja, você constrói aquele aprendizado com seu cérebro, tal qual um engenheiro supervisiona a obra de uma rodovia. Não tem mágica, não tem atalho. Quando eu estou lendo esse texto, e é a intenção dos autores e dos pesquisadores, acredito eu, não estamos fazendo apologia a fechar a cabeça de vocês para não possuírem senso crítico, tá? Ou não ampliarem a visão com relação ao aprendizado, nada disso, tá? Mesmo porque para a gente ter senso crítico, a gente precisa saber, né? Então a gente precisa ler muito, a gente precisa entender muito sobre determinado assunto para a gente criar o senso crítico sobre aquilo. Então aqui eu não estou descartando a possibilidade das metodologias ativas de ensino e aprendizagem em que o aluno é responsável pelo seu aprendizado, e sim focando nisso, tá? Então vocês precisam ler, aprender, fazer exercício, né? E só resolvendo hoje vocês podem ter uma maneira de resolver, amanhã vocês vão pensar em outra, então vocês vão criando, abrindo o leque para grandes possibilidades. E finalmente, chama a atenção de vocês, não estude porque você precisa, estude porque conhecimento é poder, estude porque nunca poderão tirar o conhecimento que você conquistou. Estude porque você quer conhecer mais sobre tudo. Estude porque vai te tornar alguém melhor. Estude porque só assim você cresce. Estude porque conhecimento é liberdade. Então, assim, eu não vou falar que é impossível, né? Porque eu não conversei com todas as pessoas. Mas é quase que impossível uma pessoa se arrepender de ter estudado.
E é o que eu falei para vocês em outros momentos, hoje não se fala mais em graduado, mas em graduando. Então a pessoa precisa, até mesmo dentro do mercado de trabalho, já estando fixo, está sempre estudando. Então vocês precisam estudar, aprender, diversificar, estar aberto às possibilidades. Então nosso apelo: calma, tudo vai dar certo, isso tudo vai passar. E esse estudo remoto é um grande aprendizado, uma grande possibilidade. Então, muito obrigada. Essas foram as fontes consultadas e aqui está o meu contato.